a todos. Alguns eu já falei, já dei um abraço, alguns eu não vi ainda. E para quem está vindo pela primeira vez, eu sou aqui da casa, meu nome é Célia. Eu agradeço imensamente ao convite da Marisa por confiar a mim. Vamos dizer, quando eu falo palestra eu já fico preocupada, mas a prosa da manhã de hoje, nós vamos trocar um pouco de ideias, conversas, porque a mensagem é de Jesus, a mensagem não é nossa. Nós, na verdade, viemos aqui para falar um pouquinho, para prosear, e agradecemos a Deus imensamente a oportunidade bendita de nos reunirmos em nome dEle. E todos vocês que aqui estão na manhã de hoje, podem ter a certeza que vocês estão deixando para os seus filhos o melhor patrimônio que um pai pode deixar. O melhor patrimônio que um pai pode deixar para o seu filho não são a conta bancária, nem os edifícios, apartamentos, casas, imóveis, nada. Isso são coisas da terra e que faz parte da vida aqui, do trabalho de cada um. Mas o que nós viemos fazer aqui na terra, e quando adquirimos filhos ou vieram por outras formas até nós, é deixarmos a mensagem de Jesus na construção do homem de bem, que nós também estamos construindo em nós, mas que nós precisamos e assumimos auxiliar a construir esses espíritos que por hora estão sob a nossa guarda. Então, vocês estão realmente, sintam-se abraçados, parabéns por estarem aqui numa manhã linda de sol como essa, trazendo, dando o melhor que vocês podem para o filho de vocês, que é envolvê-los na mensagem de Jesus, para que o homem de bem possa se instalar cada dia um pouquinho mais dentro deles, e de todos nós, claro. Eu gostaria de lembrar que a mensagem, quem está aqui mais tempo dentro da casa, em alguns eventos, alguns encontros, e todos aqueles que pegam todos os meses o informativo, o nosso compromisso no ano de hoje, que já está, deste ano de 2016, que já está se encerrando, é aquela passagem de Jesus, o que tens. Por isso que o informativo sempre vem, esse ano inteiro, escrito o que tens, para nos lembrarmos que quando Jesus multiplicou os pães, na verdade, não houve mágica. Jesus não chegou e multiplicou os pães ali, pode deixar a multidão estar faminta, eu vou saciá-lo. Não. Quando eles vieram, os discípulos vieram falar para Jesus que a multidão estava faminta, aí Jesus perguntou, o que tendes? E eles trouxeram um pouquinho de pão e peixe para ser multiplicado. E é isso que nós, cada um dentro da sua necessidade íntima e espiritual, e hoje particularmente nós vamos focar a condição de educadores, porque na condição de educadores nós somos o mãe, o pai, ou pais juntamente educando, avós, tias, tios, professores, pais, mães que não geraram seus próprios filhos pelos laços consanguíneos, mas que os adotaram pelo coração, pessoas que nunca tiveram filho, nunca casaram, mas que estão todos os dias trabalhando com as crianças. Todos estamos envolvidos na educação destas crianças, de auxiliá-los. Então nós temos em nós o compromisso com a mensagem de Jesus, de levar a estes seres pequeninos a mensagem de Jesus, para que eles possam construir algo melhor, um ser humano melhor, na sua vida, no dia a dia de relação. Compromisso que vamos sempre falando aqui, estamos sempre falando nas palestras, nos encontros, que nós viemos aqui para evoluirmos, para nos tornarmos melhores, e este trabalho de evoluirmos e nos tornarmos melhores, quer dizer o quê? Convivermos uns com os outros. E essa convivência, esse ato de educar, de estarmos juntos, é o maior desafio e o maior compromisso do ser humano aqui na Terra. As outras coisas são outras coisas, vêm depois. Tudo que nós construímos profissionalmente,
na nossa vida social, que são importantíssimas para a nossa vida aqui na Terra, o conhecimento que adquirimos, tudo isso vem depois da convivência com o outro. Por quê? Porque não existe vida sozinha, nós não somos isolados, nós não somos únicos sozinhos, nós precisamos do outro para conviver. E Deus é tão misericordioso, tão grandioso, que Ele coloca dentro do nosso lar, dentro da nossa vida, do nosso trabalho no dia a dia, estas crianças que vêm para que nós possamos conduzi-las no caminho do bem. Nós vamos lembrando então que Jesus pede, questiona o que tens. Nós, como pais, educadores, nós temos a nossa realidade, os filhos que nos foram confiados e a mensagem transformadora de Jesus para conduzirmos estes espíritos que nos foram confiados. Eles são lindos, eles são fofos, eles são... cada um aqui tem uma safrinha, eu sempre falo que é a safrinha do Maria Dolores, uma safrinha muito engraçadinha aí, 1 ano, 2 anos, que a gente quer pegar, apertar, morder e abraçar, cada um mais fofo. Mas lembremos que são espíritos eternos, já antigos, que por enquanto, no presente momento, estão num corpinho fisicamente ainda pequenos, mas que ali já existe um ser com toda uma história, uma bagagem espiritual. E isso faz toda a diferença na condução desses seres. Porque nós nos pegamos muitas vezes, meu Deus, como conduzir essa criança? Como fazer? A gente muitas vezes olha para a nossa própria história e a gente vê, não tem roteiro, não existe manual, não chega, cada criança que chega até a nossa vida, não vem com um manualzinho de instrução de como, olha, este é mais rebelde, olha, este é mais dócil, este é mais respondão, este é mais carinhoso. Não existe, faça dessa, não existe, não tem bula de cada um deles. E o que acontece? Muitas vezes nós, como pais, nós nos vimos meio até desesperados, atordoados de como conduzir esses seres pequeninos, lindos, fofos, mas que têm a sua própria personalidade, a sua autonomia e querem se firmar com a sua vontade. É nesse momento que nós, pais, precisamos voltarmos para a mensagem de Jesus e buscarmos o que temos. Nós, pais espíritas, temos tudo o que necessitamos, o roteiro mais preciso e verdadeiro que alguém pode ter para si e para conduzir o outro, que é o Evangelho. Trazer os filhos na condução do Evangelho, trazer os filhos na evangelização infantil, depois aquele momento da pré-mocidade, depois da mocidade, e até que eles possam por si só se descobrirem e se interessarem e virem sozinhos, é tarefa de quem os educa, é tarefa de quem está com ele todos os dias. Essa questão, como eu disse, às vezes a gente se torna desesperado porque nós não encontramos saídas, não achamos solução. Precisamos sim encontrar no Evangelho, porque no Evangelho nós temos a solução. No Evangelho nós temos o caminho. Na casa espírita nós temos professores, evangelizadores, que vão direcionar determinado comportamento daquela criança, porque aquela criança está agindo de uma maneira ou outra, pede ajuda, pede amparo, a oração, a prece e principalmente exemplificando com a vinda, trazendo-os aqui. Porque quantas vezes a gente dá atendimento, às vezes alguma criança, a mãe com algum problema, mas eu preciso trazer esse menino na evangelização, eu preciso trazer esse menino tomar passe que eu não estou dando conta. Isso não é um trabalho mágico, isso não acontece do dia para a noite. Isso é uma coisa de todos os dias, é uma construção. É realmente o exemplo da plantinha que a gente põe a semente, ela germina e ela vai lentamente crescendo e a gente vai adubando, a gente vai fortificando até ela se tornar uma árvore própria. Então, a condução dos filhos à casa espírita
é compromisso dos pais. Aqueles que têm pais, que têm filhos pequenos, os traz, põe no carro e traz. Mas vai chegar um momento, porque aqui já tem os maiores que estão aqui, sabe? Chega um momento daqueles que escovou o dente, não lavou o tênis. Como eu tenho 4, eu sei disso. Tem gente que acaba de vestir a roupa dentro do carro, porque nunca está pronta na hora certa. Mas é desgastante e a gente faz a prece, a gente pede ajuda a Deus e a gente traz. E ao longo dos anos passando, a gente vai percebendo que, nossa, o que você faz para que seus filhos... Não faço nada, não faço nada. Eu particularmente, meu filho caçula tem 19 anos, então eu não tenho mais criança para trazer pelas mãos. Foi um período muito feliz da minha vida e às vezes um ou outro querendo não vir, mas a gente colocando todos os dias, vindo, que é o principal, trazendo. E hoje, por eles serem espíritos que se identificam com a doutrina espírita e procuram o trabalho no bem, eles vêm porque eles amam estar na casa espírita. Mas o trabalho foi lá de baixo, não é de hoje. Então todo mundo, ai que beleza, bonito. Eu falo assim, é lindo, né? A foto no Facebook, né? A família reunida. Gente, é muito trabalho, todos os dias, 365 dias por ano, porque o momento da casa espírita são algumas horas na semana, mas o dia a dia dentro de casa é evangelho no lar, é conversar. Aí se vocês forem conversar com os outros, não, mas ela era brava, ela fazia isso, ela comia de castigo, e vão até falar que eu me dava umas palmadas, não posso falar isso aqui, mas aquela condução tem que vir. Não, ninguém em casa nunca tomou chinelado para vir na casa espírita, não, mas muitas conversas sérias. Eu tenho um que eu fui descobrir isso, eu já comentei com algumas pessoas aqui, já está com mais de 20 anos, né? Eu descobri isso ano passado, que quando nós morávamos em Piracicaba, a evangelização infantil era sábado, domingo, às 9 horas da manhã, na Comunhão Espírita de Piracicaba. Então, quarto para sair de manhã, era aquela correria e tal. E ele falou para mim que lá em Piracicaba, na Comunhão Espírita, tem uma caixinha para colocar sugestões. Ele tinha uns 9 anos mais ou menos. Ele falou assim, todas as vezes que eu tive oportunidade, que tinha papel e caneta, eu escrevia sugestão, mudar o horário da evangelização infantil. Eu falei, por quê? Porque era a hora da corrida da Fórmula 1 e eu amava, e o papai falava, não, depois você vê um pedaço na hora que passar o resumo. E eu falei, mas quem que corria na época? Ele falou, o Rubinho Barrichello. Então, aí eu falei assim, mas você acha que valeu a pena você deixar de assistir o Rubinho Barrichello para ir à evangelização? Aí a gente brinca assim, sem comentários, né? Então são esse tipo de enfrentamentos, a gente fala brincando, mas que na hora, como pais, nós nos sentimos profundamente desgastados, cansados, porque você tem que falar, você tem que explicar, você tem que buscar, você tem que mostrar a doutrina como prática na sua vida, através do seu tom de voz, através da sua fala mais tranquila, porque as crianças, cada vez mais, elas precisam de entender o porquê. Outro dia, eu não sei quem falou para mim, se é tão difícil lidar com criança inteligente. Aí eu falei, não, lidar com criança inteligente, claro, fácil não é, mas é mais fácil quando você entende que você tem que conversar e explicar por quê. Por quê? Por que sim, por que não? Eu tenho um que é mais de explicar mais, e como eu nunca tive muita paciência de ficar explicando, e o Marco, quem conhece o Marco tem mais paciência de explicar o porquê, aí o Marco ia explicando, não, porque não pode, por causa disso, por causa daquilo, e a argumentação vai só acabando, vai acabando. Aí você chega um ponto lá, porque não pode, porque eu não quero, porque eu não deixo, porque você é menor, porque você é meu filho e eu sou responsável por você, e acabou, e o meu não é não. Então você está ficando, então você é autoritário? Do jeito que você interpretar, do jeito que você quiser, mas eu sou seu pai, você é menor, eu sou responsável por você. Mas todo mundo é. Você não é filho de todo mundo, você é o meu filho. Então esse não
a partir dos 12, 13 anos, é muito difícil, mas é o mais necessário. Ou este sim, depende. Porém, nós precisamos aprender com a mensagem de Jesus a termos o que temos. Termos a mensagem para ofertar. Termos o amor para envolver essas crianças, para envolvermos esses jovens. Quando eu digo, ai, nossa, todo mundo junto, é um mar de... Não, é um trabalho de todos os dias. Eu sou uma pessoa difícil, eu não sou fácil. Mãe geralmente é uma pessoa autoritária. Professor, então, é mais ainda. E a gente precisa estar o tempo todo vigilante, olhando, percebendo estes seres e mostrarmos: aqui você é amado, aqui você é querido, você é o tudo. Mas a base, quem te direciona, sou eu. Nós temos que ter atitudes no bem. E não podemos ficar com dó, coitadinhos, porque estamos tendo determinada atitude assim ou não. Se nós consultamos o nosso coração e nós estamos no caminho certo do Evangelho, nós não podemos estar em dúvidas, errando, que estamos errando, sem confiança. Isso é falta de fé. E hoje a gente tem mais opções ainda, porque a gente, além, como eu disse, aqui da casa espírita, que a gente vem, que a gente pergunta, que a gente vai, que a gente troca ideia, tudo, a gente tem uma série de argumentos dentro das redes sociais, nos mostrando o que é bom, o que é ruim, como que a gente deve agir. E tem coisa boa, tem muita coisa ruim, tem muito lixo. O bom senso nos ajuda a entendermos e escolhermos. Ah, eu não sei como falar com meu filho sobre isso. Tem um monte de gente para nos ajudar. Difícil era no século passado, no início ainda, porque no final do século XX a gente já tinha bastante, a comunicação já foi o boom da comunicação. Então a gente precisa romper as nossas muralhas de orgulho e pedir ajuda. Como que eu faço? Como que eu lido? Como que eu explico? Como que eu falo não? Ah, mas eu não queria fazer isso, mas eu tenho que fazer. É pro bem? É para melhorar? É com amor? Não está fazendo com raiva? Então, atitude. Atitude com amor não tem erro. É infalível. Erraremos? Sim, estaremos. Se fizermos, eu ainda falo, não é bom nem faça nenhum inventário com os meus filhos sobre a minha pessoa, não, porque vai sair muita coisa lá que eu não vou gostar de ouvir, de saber, lá atrás. Mas o hoje, cada vez mais. E aquele tempo? Você não conhecia, você não tinha essa noção, mas hoje você tem. O que eu posso fazer daqui para frente? Por isso que eu digo, é uma construção de todos os dias. Atrás nós olhamos para ver o que erramos, o que não fizemos bem, até porque somos espíritos também falíveis, estamos em construção de nós mesmos, e a coisa mais difícil, nós não estamos prontos, nós somos cheios de falhas e precisamos de repente auxiliar alguém a ser ele também. Isso dá medo. Mas Deus não nos daria essa tarefa se não fosse a condição natural do homem no planeta de provas e expiações. E isso é tão necessário que a vida sempre foi assim. Pais criando filhos, os seus filhos se tornando pais, isso é da vida. Por isso estamos aqui. E nós espíritas, nós precisamos aprender, nós precisamos buscar. A casa espírita, como eu disse, está cheia de mensagens para nos ajudar a entender tudo isso. Buscarmos usar o bom senso, o direcionamento, jamais usarmos da violência, porque nós sabemos que a violência não resolve a solução, não é a solução. O que resolve é aquele trabalho exaustivo e cansativo de falar, de repetir, de mostrar, de nos impormos com amor diante das necessidades dos nossos filhos. E sabemos também diferenciar, como eu disse, nós também falhamos. Se cada filho for pedir para lá o que os seus pais têm de defeito, claro, eles vão falar inúmeras coisas, e de vez em quando é bom a gente fazer uma averiguação assim, onde a gente está errando mais, mas entendermos que a nossa vontade, o nosso compromisso de acertarmos com amor é maior do que a nossa falha, do que as nossas dificuldades. E Humberto de Campos, no livro Reportagens de Além-Túmulo, um livro de 1947, ele conta-nos uma história que eu achei muito rica
para nos auxiliar, nós que estamos dentro da casa espírita, a entendermos os nossos compromissos. Porque o tempo todo nós vivemos a era do compromisso. Nós não temos tempo. Nós estamos correndo. A gente nem bem acabou de fazer uma coisa, a gente já tem mais 5 lá na frente para fazer, e a gente corre. E como fica a situação dos nossos filhos? E como fica esse compromisso? E essa história do Humberto de Campos, ela ajuda a gente entender e deixa claro para a gente quando ele narra a história da Dona Laurentina. Ele conta que a Dona Laurentina, casada com o senhor Joaquim Cardoso, que eles tinham uma vida financeiramente muito boa, confortável. Ele era o que podemos dizer hoje um empresário bem-sucedido. E ela trabalhava numa casa espírita. E Dona Laurentina era daquelas pessoas dentro da casa espírita que fazia, que ajudava e que queria, com muito carinho, com muito amor verdadeiro, trabalhar no bem. E todo mundo ali, em determinado momento, discutia alguns assuntos ou outro, e ela sentia a presença dos amigos espirituais. E ela começou aos poucos, naquela época ela tinha 5 filhos, ela começou aos poucos a se dedicar cada vez mais ao trabalho no bem. E ela foi se dedicando ao trabalho no bem, mas os amigos espirituais a envolvendo, até que chegou um momento que o dirigente da casa falou: realmente, você, minha irmã, você tem um compromisso com a mediunidade. E daquele momento ela tornou-se abraçou ainda mais frequente a casa, o trabalho no bem, e recebeu da espiritualidade um bilhete. Humberto de Campos coloca um bilhete psicografado por alguém na casa, falando do compromisso dela, do trabalho no bem, que ela tinha um trabalho a desenvolver junto aos irmãos, principalmente aos sofredores no mundo espiritual, e que ela, por assim ser uma pessoa que já tinha se comprometido com esse trabalho antes de encarnar, que ela pudesse fazer um trabalho cada vez mais com Jesus. E a Dona Laurentina, ela se envolveu cada vez mais com esse trabalho, se envolveu e foi, e dava socorros espirituais, atendimentos, e fazia um trabalho maravilhoso. Porém, nesse meio tempo, passado aproximadamente uns 3 para 4 anos, ela teve o 6º filho. E teve o 6º filho, e logo depois que a criança já estava com 2 meses, ela já não quis mais amamentá-lo, porque ela ligou para o marido que precisava de uma ajuda de uma ama de leite. Lembrando que essa história Humberto de Campos conta em 1947. Que ela precisava porque ela tinha muitos compromissos. E o trabalho no bem dela era maravilhoso. E o marido fica meio assim, mas como ele tinha posses, ele conseguiu uma pessoa para ajudar a amamentar aquele bebê. E ela cada vez mais com o trabalho no bem, a sua mediunidade, auxiliando os irmãos sofredores do além, todos os dias na casa espírita, trabalhando muito. Porém, a sua casa, o seu lar, o seu ambiente doméstico, aos poucos, ela foi deixando. Conta-nos Humberto de Campos que a cortina caiu, ela não tomou providência para... depois eu deixo porque o trabalho na casa espírita me chama urgentemente. E assim foi. E foram muitas outras coisas. Além da parte física da casa, o marido acabou arrumando mais empregados. A parte emocional e espiritual da casa começou a ficar abalada. Porque o pai, o marido, seu Joaquim Cardoso, era um homem tranquilo, um homem bem sucedido financeiramente, e ela era uma pessoa muito dócil, muito agradável, muito carinhosa, e os seus 6 filhinhos. Até que chegou um dia que as coisas foram ficando tão, vamos dizer, abandonadas. O filhinho caçula, ele ficou doente. Quando o filhinho caçula ficou doente, aí fizeram o tratamento, tudo constaram que o menininho estava com anemia. E aí trataram do menininho e tudo, e o marido veio e teve uma conversa muito séria com ela. Falou para ela que que a apoiava no seu trabalho no bem, que achava, mas que ela estava em excesso, que as coisas extrapolaram.
porque ele se sentia abandonado e os seus filhos também. E a menininha de 6 anos, ela tinha uma menininha de 6 anos, ela falou assim: mamãe, lá ela deve ter espíritos muito ruins, porque ele fica tirando você o tempo todo da nossa casa e você só fica lá. E Humberto de Campos, ele nos narra que ela ficou inconsolada. Ela chorou profundamente, e a dona Laurentina. E ela foi para o quarto, e era uma pessoa muito voltada, muito dedicada ao Evangelho, ao trabalho na casa espírita. Ela fez uma prece, voltou para o seu íntimo e fez aquela oração sentida, e pedindo a Jesus, aos bons espíritos, que auxiliasse, porque o seu trabalho não podia ser deixado, porque ela tinha um compromisso com os espíritos do outro lado. E foi falando e foi até que ela adormeceu. Ela adormeceu, e no que ela adormeceu, ela teve um sonho, que na verdade foi um encontro com o benfeitor. E o benfeitor agradece a ela por toda a dedicação que ela havia feito à casa espírita e fazia, e principalmente o socorro aos espíritos naquelas reuniões mediúnicas que ela envolvia com muito amor. Mas que ela também não se ficasse magoada, que ela procurasse rever o seu trabalho dentro do seu lar, dentro da sua casa, porque a sua casa era e é o primeiro ponto de partida para o trabalho da evangelização e do auxílio ao próximo. E Humberto de Campos nos conta que ela foi levada pelo benfeitor em sonho a uma verdadeira palestra que ela assistiu do benfeitor. E ele falando para ela que tudo aquilo que ela fez não se perderia, que todo o trabalho dela, até porque os sentimentos dela eram muito verdadeiros, eram sentimentos próprios de quem ama, mas que naquele momento ela precisava rever, reconduzir a sua postura dentro do seu trabalho e administrar melhor aquele momento da sua vida tão importante, mas que ela tinha 6 filhos para conduzir, e que materialmente eles serão amparados, mas e espiritualmente como que ficava a situação? E eu grafei um pedacinho aqui do que o benfeitor fala para ela, né? Isso em sonho. Ele fala para ela assim: o amigo espiritual aconselhou, né, sabiamente, pediu que ela continuasse a desenvolver os seus sentimentos nobres, e aí ele fala, a fala dele que eu grifei assim: quanto às faculdades psíquicas, é indispensável considerar que toda pessoa as possui em maior ou menor grau. Há sim trabalhadores com tarefas definidas nesse particular. No entanto, não podem fugir à espontaneidade, como não escapastes à missão de mãe. Aí ele pergunta: e ouvidastes porventura que ser mãe é ser médium da vida? Ignoras que o lar constitui seção permanente, onde a doutrinação e a caridade com os filhos pedem às vezes sacrifício secular? Não abandones a cooperação de amor junto às amigas do mundo. Prossegue servindo aos semelhantes dentro das possibilidades justas. Alivia o sofrimento dos que choram no plano invisível, mas não esqueças a reunião permanente da família, na qual tens evangelizações e testemunhos a todos os minutos do dia e da noite. Para poder cooperar nos campos imensos da esfera invisível e visível, é preciso saber cultivar o canteiro da obrigação própria. Volta, minha amiga, e que Deus te abençoe. Aí Humberto de Campos narra
que ela acorda no outro dia, muito feliz, muito amparado, muito consolado, conta para o marido esse encontro, esse sonho que ela teve com o benfeitor, e fala que realmente, a partir dali, ela vai rever o seu período, o seu tempo da dedicação à casa que ela trabalhava, para que ela pudesse primeiramente voltar ao amparo aos seus filhinhos. E a partir daquele momento, o marido ficou muito emocionado, porque era uma pessoa também muito boa, e ele fala: nossa, agora interesso-me por essa doutrina nobre, porque eles não eram espíritas, a família dela, né? Nunca julguei que pudessem existir espíritos tão bons e sábios. Então, meus irmãos, a gente olhando uma história como essa, é uma história que pode acontecer com todos nós, com qualquer um de nós. Uma pessoa dedicada 100%, vamos dizer assim, ao bem, na casa, trabalhando, um trabalho com a mediunidade, um compromisso sério, que a mediunidade é um compromisso muito sério, quando a pessoa já vem de lá com ele, prontinho, né, e não pode fugir a ele. Mas aquela mulher, com toda a bondade, com todo o amor que ela tinha ao trabalho, ela não estava sabendo dividir as coisas. Ela tinha 6 filhos, não tinha dificuldades financeiras, mas qual era a grande dificuldade? Estar ali presente no lar todos os dias. É uma história que foi narrada em 1947, com uma realidade familiar completamente diferente. Naquela época, a maioria das mulheres não trabalhavam fora, todo mundo vivia muito próximo de vô, de vó, todo esse tipo de apoio, completamente diferente do que a gente tem hoje. A gente vive muitas vezes totalmente distante dos familiares, jornada às vezes dupla, pai, mãe, os dois trabalham. Mas a lição, ela é totalmente nova. Todos nós, dentro da nossa realidade do dia a dia, nós precisamos tomar cuidado, porque ela, dentro da casa espírita, ela estava deixando o seu trabalho com a família abandonado. E não é isso que Jesus e nem a doutrina nem a casa espírita nos pede. Ela nos pede o compromisso sério, efetivo, todos os dias do trabalho no bem, mas precisamos nos disciplinarmos com os nossos horários, com o apelo da vida do dia a dia no lar, e sabermos dividir um pouco do nosso tempo para o trabalho, para o exercício no bem, até porque é esse exercício no bem que nos fortalece, nos mantém fortes e atentos para o dia a dia. Mas é lá dentro da nossa casa, com o compromisso assumido na educação desses espíritos eternos, cheios de problemas, de dificuldades, e muitas vezes já com situações bem resolvidas. Muitas vezes os filhos são mais exemplos do que os próprios pais, porque são espíritos mais maduros, mas temos todo tipo de espírito dentro do lar para ser conduzido. É lá que realmente a gente vai praticar o Evangelho no dia a dia. Essa necessidade da presença, principalmente as crianças que são menores. Esse rodízio que precisa fazer, o pai não pode ficar, a mãe fica, a mãe não pode. A gente precisa aprender a lidar com essa situação e nos situarmos, porque a partir do momento que eles estão conosco, nós precisamos, devemos cuidar deles como o que nós precisamos e temos de melhor na nossa vida. E uma vez construído isso dentro destas crianças, evangelizando esses espíritos, melhor para toda a família. Que nós possamos aprender com essa lição a diferenciar, para que não haja, em nome do amor, do trabalho, do bem, um abandono, uma outra questão. Ela estava totalmente afinada, vamos dizer, com o bem, mas ela não estava sabendo lidar com a situação. Ela mergulhou todo o tempo naquele trabalho e deixou os seus 6 filhinhos. Não é isso. Nós precisamos dividir o tempo da casa espírita, o tempo. E às vezes aqui as coisas ainda foram mais brandas
porque ela estava envolvida com o trabalho na casa espírita. E às vezes que nós largamos tudo e deixamos o convívio com os filhos para as nossas coisas pessoais ou para o nosso trabalho, mergulhamos intensamente nesse trabalho e deixamos, mas eu preciso trabalhar. Todos nós precisamos trabalhar. Hoje o pai e a mãe trabalham, sim, mas precisamos sentar, administrar horário, revezar, porque nenhuma babá, nenhuma cuidadora de criança vai fazer o papel do pai e da mãe tem que fazer. Não existe substituição para isso. Então, hoje a família está diferenciada de várias formas. Tem famílias, o pai separa, a mãe separa, a casa constitui. É família, são filhos. Todos. Eu tenho uma amiga em Itapecerica da Serra que ela é casada no segundo casamento, o marido dela é do segundo casamento, e na verdade eles brincam que eles são 5 irmãos, os filhos dela, com o filho dele, mais os 2 que ela teve com ele. E ela, espírita, ela soube levar a situação de uma maneira a conduzir esses jovens, que hoje eles estão adultos, ela já é avó, e o que manteve isso? O trabalho no bem dentro da casa espírita, bem direcionado. Ela sempre trabalhou, o marido dela sempre trabalhou, e sempre procuraram dentro do possível, e até eu diria na minha visão de fora, impossível, manter este lar entre essas crianças unidos dentro do possível. Então nós precisamos atenção, presença. Depois que eles crescem, o tempo não volta. O tempo não volta. Eu perdi o tempo. Cuidado. Às vezes nós não estamos. Aqui o exemplo da dona Laurentina é dentro da casa espírita, sem olhar para trás. Mas a maioria de nós é com o trabalho. Mergulhamos no trabalho, mergulhamos nas nossas pendências de afazeres e deixamos. Então esse trabalho que vocês têm feito de trazer as crianças, de vir, ele é aqui e lá fora, principalmente lá fora, dentro do lar, porque é um trabalho de todos os dias de presença. Meu pai não pôde vir aqui hoje, ele está viajando, ele trabalhando, mas ele sabe que o pai dele, sempre que pode, está ali. Ele sabe que a mãe dele naquele dia não pôde estar, mas que todas as vezes que ela pode, que ela tem condições, ela está ali. É importante deixar isso, não com palavras, mas com atitudes. É importante a gente rever a questão do tempo, do horário, da dedicação a esses filhos. Lembrando que nós estamos aqui para educarmos espíritos eternos. Eles são eternos, nós somos eternos. E o momento aqui na Terra hoje, o momento abençoado que nós temos para auxiliar a construção do homem de bem nesses seres que nos foram confiados, é o aqui, é o agora. Nós estamos o tempo todo aqui na casa espírita, estudando, falando, ouvindo palestra, fazendo palestra sobre o mundo de regeneração. O mundo de regeneração é responsabilidade de cada um de nós. O mundo de regeneração não vai vir dos espíritos, amigos prontos do mundo espiritual para cá. Não, é daqui para lá. Como? Na nossa transformação. E nós vamos nos transformando esses novos seres que vieram sobre a nossa tutela na atual encarnação. É assim que o mundo de regeneração vai se dar. Como? Trazendo valores eternos, valores embasados na mensagem do Cristo, que nada pode abalar. Que a hora que nós e esses filhos precisamos passar por dificuldades, temos a força e a mensagem de Jesus para nos edificar, para nos fortalecer na fé, na confiança. E ainda nós vamos lembrar, e o Brasil? O Brasil, nós já sabemos que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, segundo o próprio livro do Humberto de Campos. E nós, às vezes, esperamos esse Brasil, o coração do mundo aí, das autoridades políticas. Não! O Brasil, esse coração aí do mundo, ele é edificado e está sendo construído a partir de cada pai, de cada mãe, de cada educador, de cada professor, de cada pessoa que tem o compromisso em educar alguém. É assim que nós vamos construir esse homem de bem.
construindo os nossos filhos pessoas melhores. Eles são seres individuais, nós também somos. Mas que tipo de construção? Não é uma imposição, é através do exemplo, é através do trabalho de todos os dias. E que trabalho? O trabalho no bem, o trabalho na mensagem, na renovação, na reconstrução, no compromisso. É um trabalho fácil? Não, não é fácil. É um trabalho possível. Mas ele só é possível a partir do momento em que nós nos voltamos para nos dedicarmos a isso. Dá trabalho? Dá muito trabalho. Não existe glória, não existe vitória em nenhuma situação sem uma dedicação, sem uma disciplina, sem o trabalho no bem. Não existe. Nós não venceremos as nossas dificuldades se não nos dedicarmos a combatê-las e a tornarmos exemplos para os nossos filhos. E principalmente através da nossa fala e da nossa atitude. Nós precisamos de atitudes no bem que mostrem para o nosso filho que quando nós falamos para ele que ele precisa ser melhor, que aquilo que ele está fazendo não é bom, nós também precisamos estar mostrando muito mais com a nossa atitude, com o nosso exemplo. Porque as crianças, elas nos copiam, nós vamos imprimindo nelas. E se nós temos esse compromisso e nós imprimimos só alguma coisa, que nós possamos imprimir a marca do Cristo, que ainda é falha em nós, mas que nós já, por horas de evangelho, nós já temos condições de imprimir nos nossos filhos, nos nossos alunos, todos aqueles que estão à nossa volta. É esse o compromisso. Porque também se a gente for ficar pensando sobre nós, nossa, mas eu tenho tanto defeito, eu tenho tanta falha, eu falho nisso, eu falho naquilo, então eu também não tenho condição de educar. Se a gente for pensar, analisando bem, a gente não tem condição de educar nem a gente mesmo, se a gente for analisar a fundo. Então essa análise a fundo, ela não procede. A análise a fundo, ela procede para mudar os nossos sentimentos ruins e transformá-los em bons sentimentos. Agora, educar alguém, essa tarefa, esse vínculo, esse compromisso, é compromisso. Então vamos fazer o melhor de nós. Por isso que às vezes um filho fala uma coisa, outra, mas você não fez isso quando naquela época. Eu não fiz porque não deu, porque eu não pude, porque eu não entendia, porque eu achava que não era melhor. E a gente prossegue, a gente não tem aquela culpa, não tem sentimento de culpa. Na época eu achei que estava fazendo melhor por você. E realmente a gente fez o melhor, a gente fez por amor. Hoje eu faria até melhor, faria diferente, porque hoje eu tenho uma visão mais ampla. Mas naquela época, nossa, medo, situação. Eu tenho medo do ambiente que vocês frequentam. Eu tenho medo das drogas, eu tenho medo da bebida, eu tenho medo disso, eu tenho medo do sexo desregrado. Eu tenho medo quando você tira a carta e você vai pegar a rodovia pela primeira vez. Eu tenho medo de tudo. A gente vive com medo. E o que vai tirar esse medo da gente? A fé no Evangelho, a condução dos nossos filhos no Evangelho. Isso se torna o nosso porto seguro. Eu tenho meus medos, eu tenho minhas dificuldades, mas quando eu me apego realmente à mensagem de Jesus, vem uma força que não é nossa, vem uma confiança que não é nossa. Aí a sua criança pequenininha que você pegou no colo, seu bebê, cresce, faz 18 anos, faz 20 anos, ele vai sozinho para qualquer lugar do mundo. Aí você chora, você fica triste, mas você faz prece e está todo dia. Você vai para o seu trabalho, você vai para a sua casa espírita, para o seu lugar de oração, a sua vida, porque você está feliz que você deu o melhor. Eu só tenho um filho hoje na universidade, porque os outros já estão formados. Eu pensei muito quando meu primeiro filho saiu de casa para estudar, o que eu vou dar para ele? Aí eu pensei, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo e tal. Aí a minha mãe falou para mim, você não tem que dar nada. Você tem que manter ele lá e dar um evangelho. Então todos eles, quando saíram de casa, eu comprei o evangelho segundo o Espiritismo, fiz uma dedicatória e falei, olha, tudo que eu podia te dar, meu filho, está aqui. É claro que eu não faço do jeito que está aí, porque eu sou uma pessoa falha. Mas que este evangelho te acompanhe por toda a vida. E aquilo me deu uma segurança. E as dificuldades, os revés, os problemas do dia a dia fazem parte da nossa jornada. Mas a gente entregou aquilo que a gente... Aqui é o que eu tenho para te dar. Fiz embrulhinho de presente, bonitinho, entreguei. E é isso que a gente tem que dar.
porque a hora que eles vão embora para estudar fora, às vezes eles voltam, às vezes eles não vão, eles ficam aqui, mas eles se tornam pessoas adultas. E a partir do momento que eles se tornam pessoas adultas, nós temos que aprender aquele bebê que a gente cuidou, que a gente queria tanto, que está o tempo todo no colo da gente, que ele tem que andar com as próprias pernas em todos os sentidos. Físico, emocional, mental e espiritual, porque é uma outra pessoa, um outro ser. Nós mães temos muito desse problema. Nós achamos que temos que conduzir. Eu ainda tive esse problema de achar que eu tenho que estar administrando lá longe, que tenho que estar conduzindo lá longe. Eu tenho que estar junto. Eu tenho aprendido muito que eu tenho que estar, olha, eu estou aqui para o que der e vier. Como teve um palestrante que veio na nossa casa e disse que o irmão dele foi o Chico Xavier falar com o Chico que o filho estava dando trabalho. Aí o Chico falou, quantos anos seu filho tem? Ele falou, 20 anos. Ele falou assim, meu filho, deixa ele viver a vida dele. Dê colo para ele a hora que ele precisar do teu colo. É isso? Então, é um trabalho permanente. A gente vai estar lá, mandando a mesada todo mês, a gente vai lá visitar, aí eles formam, aí a gente acompanha a vida deles, a gente ajuda, a gente manda o dinheirinho, mas espíritos eternos individualizados têm a sua vida. Aí todo aquele apego que a gente teve, a gente tem que se desapegar para deixar o outro crescer. O Murilo vai pôr um vídeo para a gente ver. Na verdade, é uma propaganda e eu acho que a maioria de vocês já conhece. Mas como ela me tocou muito, e quando eu falei aqui no momento, no início, o melhor que vocês podem estar dando para o filho de vocês é o que vocês estão dando. Esse compromisso de estar aqui, de estar educando, de estar conduzindo os seus filhos ao caminho do bem, para que um homem de bem possa se instalar dentro deles. E isso é tudo que vale a vida. A vida vale muito por tudo isso. E essa propaganda, ela é curtinha, mas eu queria que a gente compartilhasse. Pode pôr, Murilo. Ela está agora. Ela circulou no Dia das Crianças, na semana do Dia das Crianças. Primeiro eu tenho que pegar o celular de vocês. Eu vou deixar vocês na sala de espera, que daí eu vou avisar o pessoal que vocês já estão aqui. Aí depois eu levo vocês para o teste.
Eu amei essa propaganda, porque essa propaganda, tudo bem, é uma propaganda, né? Mas ela foi muito... A empresa que fez, ela foi muito feliz. Foi gente com muita sensibilidade que fez a empresa de propaganda, que bolou essa propaganda. Porque ela vem nos mostrar realmente o que é o dia a dia. Nós precisamos tirar esse peso das nossas costas, do nosso coração, de que nós temos que deixar tudo para os nossos filhos. Temos que deixar tudo. Na verdade, nós temos que dar tudo que nós podemos e precisamos para o nosso filho. Mas não é a questão material. Nós precisamos dar o nosso tudo. Como que fica a situação de um pai que é médico, que faz jornadas, plantões? A mãe que é médica? Como que fica o pai que é caminhoneiro, que fica às vezes cortando o Brasil aí, não sei quantos dias, com essa criança? Como que fica então? É isso, ele tem que trabalhar, tem que manter seu filho. As mães que cuidam dos seus filhos sozinhas, ou por algum motivo ou outro, estão sozinhas na educação dos seus filhos, tem que fazer jornada dupla. Então é isso, esse peso, nós vamos tirá-lo resolvendo como? Numa situação como essa. O momento na qual nós estamos com o nosso filho, eles sentem tudo que a gente passa para eles. Que nós somos presentes, que nós somos verdadeiros. Que aquele momento, o pai, por exemplo, que é caminhoneiro, que passa a semana inteira viajando, que naquele momento que ele chega, é o melhor momento da vida do filho. Eu conheci um menino que ele falava assim, meu pai viajava de caminhão o Brasil inteiro. E eu era criança, o melhor momento era a hora que meu pai chegava, porque eu entrava no caminhão dele e a gente ficava ali, a gente abraçava, a gente chorava e tal. Aí depois, passava um tempo, meu pai ficava um dia em casa, depois criou um filho como um homem de bem, com uma profissão que exigia muito dele, que está todo dia longe. Mas o que ele fez? Um homem sábio, que soube dar a sua presença, o seu amor na hora certa, que soube corrigir, colocar limite. Não é porque o pai está longe, ou porque eu sou a mãe que eu crio você sozinha sem seu pai, que você vai fazer tudo o que você quer. Não, existe limite. O amor exige que nós coloquemos limite. O amor exige que nós tiremos de nós a culpa, a responsabilidade, o peso de não poder dar isso ou aquilo. Como a propaganda bem nos disse, o melhor presente... Você viu ali um daqueles brinquedos de latinha antigo? O pai com o menininho lá, é aquele momento que a gente está junto, esse momento de trazer aqui na evangelização, que é corrido, como eu disse, que a gente vem correndo, gente, daqui a pouco isso tudo vai ser saudade. Ai, era tão bom. Hoje eu estava comentando com a Tereza Ralho, nossa, era uma correria, era tão bom, hoje não tem ninguém para trazer pelas mãos. Curtir cada momento, mas curtir de verdade. Mas a hora que precisa falar o não, que precisa pôr limite, o amor exige isso, o amor verdadeiro. E lembrando que os nossos filhos não são coitadinhos. Ah, porque meu pai está longe, porque minha mãe está longe, porque meu pai separou, porque minha mãe divorciou, porque meu pai faleceu, porque minha mãe faleceu. Não, gente. O amor supre toda essa dificuldade do momento, que é a falta, que é a ausência de um ou do outro. Então que nós possamos nos sustentar nisso, mas principalmente acreditar nisso. Todos os problemas que nós vivemos na dificuldade de criar os nossos filhos, de educá-los, a nossa busca interior, ao mesmo tempo auxiliando o outro, ela precisa ser embasada no Evangelho, porque nós não vamos a lugar nenhum se nós não tivermos uma fé que nos sustenta, que nos transporta para um lugar mais efetivo no nosso coração. Se nós não nos apegarmos numa casa como esta, num lugar de oração onde nós podemos conduzir os nossos filhos, nós vamos errar mais do que normalmente nós já erramos. Então que nós possamos equilibrar, que nós possamos dosar o nosso dia, a nossa hora, e que tudo realmente seja feito para eles, principalmente quando eles estão menores, nesse momento que eles precisam muito da nossa presença física. Nós precisamos abraçar, beijar. Não precisamos sair comprando presentes caríssimos, fazendo 10 prestações, uma coisa que a gente nem pode pagar às vezes, que vai tirar muito do nosso sossego. Mas nós precisamos dar aquele momento de colocar o colchão na sala, fazer uma pipoca e assistir ali com o nosso filho. Isso é que o filho vai guardar. Ele não vai lembrar de quanto custou o brinquedo, mas ele vai lembrar daquilo que você viveu com ele.
cada momento. Então, que cada momento possa ser valorizado. O trabalho, o cansaço, a dificuldade, ele existe. Nos sentimos muitas vezes sugados, porque é um trabalho fisicamente exaustivo. Aí depois eles chegam na adolescência, a vigilância se torna muito maior, porque aí eles começam a querer caminhar com os próprios pés, com as próprias asas, voar com as próprias asas, mas ainda não podem, porque eles estão sob o nosso cuidado. E aí a gente conduz, depois eles se tornam maiores, 18, 21 anos, aí nós vamos doar o nosso amor verdadeiro, porque nós já não, às vezes não podemos estar juntos fisicamente, mas vamos valorizar, vamos acreditar. Eu gosto muito, para encerrar aqui, eu gosto muito do Gibran, e a gente quase não usa outros autores que não sejam o Evangelho em si, mas eu acho que combina muito com aquele vídeo, um pedacinho só, que tem lá no livro dele, O Profeta. Eu vou ler só o primeiro pedacinho, que eu acho que encaixa direitinho ali. E uma mulher que carregava o filho nos braços disse: fala-nos dos filhos. E ele disse: vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Então que nós possamos envolver os nossos filhos no nosso amor. E a gente vai encerrar com uma musiquinha aí. E muito obrigada pela atenção, pelo carinho e pela presença de vocês. A gente tem um compromisso.
A gente tem um compromisso com a beleza. Pessoal, é isso aí. Muito obrigada pela atenção. A casa, o Grupo Espírita Beneficente Maria Dolores está aqui para nos ajudarmos. Venham, peçam ajuda. Quando tiver alguma dificuldade com as crianças, a gente está aqui uns pelos outros para que a gente possa auxiliando uns aos outros, a gente possa realmente conduzir essas crianças a termos para com elas o compromisso através das nossas atitudes, mas principalmente com amor, porque o compromisso e a atitude com amor é que vai fazer o diferencial. E parabéns por vocês apresentarem a Jesus os filhos de vocês, tá? Tudo de bom.